Bem-vindo, pessoal. Estamos falando aqui do GoRN Online, um evento de empreendedorismo, do ecossistema de tecnologia, startups e inovação aqui do Rio Grande do Norte. Meu nome é Marcelo Pelicano, estamos aqui representando o Parque Tecnológico Metrópole Digital e o nosso palco hoje é Curiosidade e Inovação. E chamo agora nosso diretor do Parque Tecnológico Metrópole Digital, Rodrigo Romão, para fazer uma palestra para vocês. Tá certo. E, pessoal, não sei que horas vocês estão vendo isso daqui, então bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, né? É um prazer estar aqui participando desse evento aí tão especial para o nosso ecossistema de inovação potiguar, né? Mas evidentemente nós temos pessoas aqui de todos os cantos aí do Brasil, também do nosso norte e nordeste, né? A penetração desse evento realmente é muito grande, né? Como o Marcelo já disse aqui, a gente vai tratar de uma temática voltada aqui para o campo da curiosidade, da ideação, né? E o tema dessa nossa palestra é o Design Thinking, né? Muito abordado aí dentro das metodologias empreendedoras, principalmente ali dessa fase que a gente se propõe a falar aqui, que é a ideação, né? A curiosidade, aquele despertar inicial. Então, eu espero que você curta comigo aí a apresentação daqui para frente. Vou colocar aqui a nossa apresentação, imagino que já esteja aparecendo para vocês. Então vamos lá, pessoal, Design Thinking vai ser apresentado aqui exatamente com uma abordagem multidisciplinar, né? E para começar a falar do Design Thinking, eu queria trazer aqui um conceito relacionado aí ao campo da física, né, que é a entropia, ou seja, a entropia, ela dá um significado relacionado ali ao caos, ou seja, tudo da nossa vida tende ao caos, né? Então, uma desordem, né, de ordem natural, né? Ou seja, quanto mais entrópico, maior é a capacidade de desorganização do ambiente do sistema, né? E nós estamos vivendo hoje uma prova disso, que é esse cenário aí de pandemia, né? E, evidentemente, a realização desse evento aqui numa modalidade digital, remota, é exatamente uma resposta a esse movimento da entropia, né? Ou seja, a gente precisa realmente estar sempre se adaptando, porque o mundo está em constante movimento, né? E dentro desse conceito da entropia, algo muito falado, muito mencionado, é o chamado mundo VUCA, né? Para você que nunca ouviu falar disso, sem problema, a gente vai estar trazendo aqui esse conceito, essa aplicação para a nossa abordagem do dia a dia, né? A ideia do mundo VUCA é ser ali um acrônimo, né, para características relacionadas a esse mundo aí tão louco que a gente está vivendo no dia a dia, né? Então, a volatilidade seria o primeiro desses conceitos do mundo VUCA, a incerteza, né, a complexidade e a ambiguidade, né? Então, a gente está vivendo, de fato, um mundo composto aí desses quatro elementos aí no dia a dia, o tempo todo, dentro dos nossos negócios, das nossas linhas de estudo, das nossas empresas, startups, enfim, do dia a dia aí do nosso trabalho. Isso é algo que a gente, de fato, vai conviver aí diariamente, né? E, por causa disso, evidentemente, o Design Thinking vem como uma ferramenta para nos ajudar a se movimentar ou a responder, de fato, todas as características desse mundo VUCA, né? Então, eu quero fazer vocês aqui, neste momento especial, né, que estamos aí nesse intermédio da pandemia. Eu acredito que, assim como eu, você que está me ouvindo aqui, uma das maiores necessidades que a gente está tendo no momento é de retomar aí nossos convívios sociais, reencontrar os amigos, fazer aquela festa, mas evidentemente a gente precisa sempre ser responsável. Então, você que pode, você que tenha condições, permaneça em casa, né, com as questões de segurança sanitária que nós precisamos colocar no momento, né? Mas essa foto aqui, ela não é ao acaso, né? Eu quero partir dela para contar para vocês uma breve historinha que provavelmente todos nós vamos viver assim que essa pandemia passar, né? Então, como bons brasileiros, vamos imaginar que a gente vai se reunir com os amigos após a pandemia para fazer alguma coisa, tá? E como brasileiros, a gente gosta muito de um bom churrasco, uma boa bebida, né? E vários, digamos assim, eventos, né, que a gente possa de fato reunir ali a nossa galera e curtir bastante, né? Então vamos imaginar que junto com a nossa
turma de amigos ali, a gente faz uma listinha de algumas coisas que a gente gostaria de ter nessa nossa reunião aí pós-pandemia. Então, a gente lista aí algumas bebidas, né, e alguns tipos de comida ou alimentos aí que a gente possa utilizar nesse momento, tá? Então, dentro dessa nossa lista, seguindo aí um momento que a gente tem que ter um bom cuidado financeiro, né, as coisas do ponto de vista econômico aí não andam tão boas, a gente precisa ser bastante prudente. Então, vamos optar pela bebida e pela comida de menor valor, digamos assim, de menor custo, né? Então, vamos pegar ali nossa velha cervejinha, nosso frango, como bons brasileiros, né? E se propor aí a fazer essa escolha. Só que, cá entre nós, se a gente escolher cerveja e frango, ainda cabe uma série de outras escolhas a partir dessa. Ou seja, há vários tipos de cerveja e há vários tipos de pratos que nós poderíamos fazer aí com o nosso amigo frango. Então, a gente pode optar por cervejas Pilsen, por um malte de trigo, cerveja escura, além de outras, né, que a gente poderia colocar aqui. E vários pratos poderiam ser feitos com frango, como fricassê, torta, fazer um frango frito, ou nosso velho e bom conhecido espetinho. Né? E por estarmos aqui em Natal, uma terra que chama muito aí essa reunião para um churrasco, vamos optar aí pela boa e velha cerveja Pilsen, geladíssima, e o nosso espetinho. E isso vai ser a nossa reunião. Vamos reunir a galera com frango e cerveja, cerveja Pilsen e frango em formato de espetinho. Show? Essa é a nossa historinha. E eu poderia dizer, encerrar por aqui dizendo que fizemos agora exatamente um modelo de design thinking, né? Mas, evidente, é só uma brincadeirinha de criança. A gente vai, de fato, trazer para vocês aqui algumas temáticas mais aprofundadas a respeito disso, né? Então, vamos falar, de fato, sobre esse tal design thinking. Em termos de história, pessoal, um dos primeiros conceitos acerca do design thinking que surgiu foi o conceito do duplo diamante. Ele surgiu ali por volta do ano de 2005 para o Design Council, né, um conselho de design. E essa galera desse conselho, eles estudaram diversos projetos relacionados às temáticas de inovação e eles descobriram que havia por detrás daquilo um conceito único ou um conceito geral que poderia ser aplicado àqueles vários projetos que eles estudaram. Então, eles meio que recortaram, dividiram o processo do design em 4 fases, ou em 4 momentos, né? Ou 3 pontos de decisão divididos em 4 momentos, melhor dizendo, né? Então, todo projeto ele tinha uma intenção, ele tinha um ponto de decisão e um resultado. E para fazer o desenho desse processo, 4 etapas poderiam existir ali, que é uma etapa de descoberta, uma etapa de definição, uma etapa de desenvolvimento e uma etapa de entrega. Nós, como bons brasileiros, a gente quis importar um modelo chamado 4D, né? Em inglês, o quarto passo seria delivery, e aí a galera brasileira super criativa inventou a palavra deliverar, né? Em substituição aí do termo de entrega, para que a gente pudesse manter aí a ideia do conceito 4D do Design Council. Show? Então, isso aqui é o Design Thinking mais puro possível em relação ao estado da arte, digamos assim, que seriam as publicações científicas relacionadas a isso. Os primeiros conceitos relacionados ao Design Thinking surgiram por volta desse período aí, pelo Design Council, ok? Então, é isso. O Design Thinking também poderia parar por aqui, porque ele está bem exemplificado num dos modelos iniciais aí que eu representado, mas óbvio, não vou deixar você aqui na mão, a gente vai abordar isso de uma forma um pouquinho mais explícita. E aí eu queria retomar aquela historinha nossa, ela não foi ao acaso, né? Percebam só que se a gente pegar essa nossa história e plotá-la sob o modelo do Design Council, o desenho é muito parecido, né? Ou seja, a gente tinha uma intenção, reunir amigos após a pandemia, a gente fez uma porção de opções ali, nas quais a gente fez um ponto de escolha, um ponto de decisão, né? Ou seja, a gente descobriu várias coisas que poderíamos colocar, a gente definiu quais de fato íamos fazer, chegamos a um ponto de decisão, e dentro desse ponto de decisão, que foi a cerveja e o frango, a gente desenvolveu várias opções que poderiam acontecer a partir dessa nossa escolha, e lá na entrega, ou seja, no resultado, a gente definiu que faríamos um churrasco com cerveja Pilsen e espetinho de frango. Show? Então,
o Design Thinking ele está no nosso dia a dia, sabe? A gente pode internalizar melhor essa prática a partir de exemplos do nosso cotidiano, como a gente acabou vendo aqui, né? E assim, qual é o mais legal no meu ponto de vista do Design Thinking? São os estados mentais, que é o que nós vamos falar agora imediatamente, e depois os valores, porque reforçam de fato qual é o estado mental que a gente precisa ter na hora de trabalhar o Design Thinking e quais valores a gente precisa absorver no nosso dia a dia para conseguir aplicá-lo da melhor forma possível. Então vamos lá. Durante aqui a abordagem dessa nossa temática do Design Thinking, nós estamos aqui com o nosso amigo, simbolizando aqui uma pessoa que está tentando internalizar o olhar do Design Thinking. Por causa disso, aquele nosso modelinho do Design Conscious está bem próximo ali à cabeça dele para podermos entender de fato, de uma forma mais visual, como é que isso vai funcionar, beleza? Então, primeiro estado mental do Design Thinking é chamado de divergência, né? E aqui cabe ressaltar que o conceito de divergência dentro do Design Thinking ele é um pouco diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia, principalmente quando a gente envolve alguns assuntos como política, religião, às vezes esporte, né? A divergência, ela tenta remeter, nestes casos que eu aqui citei, a uma espécie de briga, né? A uma espécie de embate, né? No Design Thinking, a ideia é que nós tenhamos várias opções, ou várias opiniões, ou vários pontos de vista acerca de um determinado assunto, mas eles não colidem, né? Eles vão se aglutinar para que a melhor decisão seja tomada a partir do conceito do grupo, né, que está participando. Essa é a ideia do Design Thinking. Então, quando a gente está numa defesa sob o ponto de vista político, de religião, etc., cada um tende a defender o seu ponto de vista com unhas e dentes e a não aceitar uma opinião divergente do outro. No Design Thinking é o contrário. Quando a gente está diante de um problema, eu tenho um ponto de vista, você tem um outro, mas a ideia desse estado mental é que não me apegue à minha ideia, ou seja, que eu consiga também analisar como todos enxergam um determinado ponto de vista, um ataque a um determinado problema que é colocado, e aí, dentro daquelas várias soluções que vão surgir, a gente precisa entender e enxergar qual a melhor opção para aquele dado problema. Então, do ponto de vista visual, é mais ou menos isso aqui, pessoal. Nós vamos partir de um ponto nosso, né, nosso entendimento sobre determinada situação, e a gente passa a enxergar vários outros pontos de vista que são feitos pelas pessoas que estão ali participando conosco de uma rodada de Design Thinking, por exemplo. Então, o divergir aqui, ele vai ter essa intenção de criar opções, né? Ou seja, de um ponto que eu tenho, eu vou abrir o meu leque de opções, porque eu vou conseguir interagir e ver outros olhares e outras abordagens sobre o mesmo ponto de vista, o mesmo problema, na verdade, colocado. Perfeito? Passado o primeiro estado mental, divergência, vamos para o segundo estado mental, que é a convergência. E aí é o processo oposto, ou seja, dentro daquela nossa realidade de vários pontos, lembra lá do nosso exemplo, né? A gente escolheu vários tipos de carne, vários tipos de bebida, mas por uma convergência do grupo, a gente chegou a um determinado ponto de decisão, tá? Então, daquelas várias opções criadas, nós vamos precisar fazer escolhas, né? Porque sob o ponto de vista aí até econômico e funcional, não dá para se fazer tudo que se quer, né? Isso é muito comum no dia a dia. Sempre a gente vai ter o custo de oportunidade, ou seja, de uma variadas opções que nós poderíamos fazer com determinado bem, determinado assunto, a gente precisa escolher onde a gente vai aplicar de fato. E essa é a ideia da convergência, né? Nós divergimos para criar várias opções, e agora a gente vai convergir para fazer a melhor escolha dentro da nossa rodada de Design Thinking. Terceiro estado mental do Design Thinking é a análise, perfeito? Qual que é a análise? Ou seja, a gente aqui vai vai internalizar uma capacidade de decompor problemas complexos em partes menores, né? Ou seja, a gente normalmente faz um processo muito conhecido como a reengenharia, né? Ou seja, partir de um todo que está construindo, decompô-lo em pequenas partes, para que daí a gente possa reconstruir de uma forma melhor, né? Ou seja, se eu consigo analisar determinado problema, divido ele em partes menores, eu consigo entender o todo de uma forma melhor, ou seja, eu consigo entender
qual é o impacto de cada parte decomposta dentro do problema, dentro desse estado mental da análise, qual é o impacto dele dentro do negócio ou dentro daquela solução que a gente vai desenvolver pelo Design Thinking. E a última fase, estado mental, é a síntese, né? Ou seja, a gente cria aqui uma divergência, convergência, uma análise e uma síntese. E o que é a síntese? É o processo criativo de juntar as partes para criar novas ideias completas. Show? Então, lá na análise a gente decompôs o problema em partes menores e na síntese a gente tem que rejuntar ou recriar, a partir dessas partes menores, alguma solução com uma proposta inovadora, evidentemente. Não vamos juntar para criar a mesma coisa que já existia antes, né? Se fosse assim, não era necessário com que a gente fizesse uma análise e uma consequente síntese. Show, pessoal? Então, lembrando, divergência, convergência, análise e síntese, 4 estados mentais do Design Thinking. Vamos agora falar dos valores do Design Thinking. O que quer dizer isso, né? Essa frase que está aí na mensagem da tela de vocês, dentro desse notebook, né? Eu desenho e desenvolvo experiências que tornam a vida das pessoas mais simples, né? Isso é uma frase que eu acho que denota o grande valor que o Design Thinking aplica no nosso dia a dia. Então, vamos tratar aqui de 3 valores, tá? Se vocês forem olhar a literatura, palestrantes das áreas, entusiastas do tema, esses valores são muito amplos, né? E, obviamente, todos vão se remeter sempre dentro de uma mesma pegada, de um mesmo arranjo ali de entendimento, né? Então, eu quis escolher esses 3 aqui para poder trazer para vocês, porque eu acho que eles compreendem aí uma abordagem realmente bastante multidisciplinar, que é de fato a proposta aqui da nossa conversa, beleza? O primeiro deles, pessoal, é a colaboração, tá? E aí eu quero trazer para vocês aqui essa ideia central, né, muito conhecida aí como o tal do perfil T, e parte do pressuposto que todos nós, eu e você, nós dispomos de um conhecimento especialista e conhecimento generalista, tá? Essa seria, digamos assim, uma capacidade, uma soft skill muito importante dentro da nossa abordagem de Design Thinking, ou seja, pessoas que têm conhecimento especialista em determinado assunto, mas elas conseguem se ancorar em conhecimentos acessórios para tomar melhores decisões, tá? Então, vamos aprofundar aqui, abrir um parênteses, para falar um pouquinho mais sobre esse tal perfil T, tá? Então, nós temos aqui diante de nós, você vendo aí na tela, um desenho de um T perfeito, vamos dizer assim. Ele é um T bem equilibrado, né? Ele tem uma boa estrutura, né, na nossa parte especialista, né, que é a parte vertical, e uma boa ancoragem na parte horizontal, que seria o que nós chamamos de generalista, tá? O que acontece no nosso dia a dia é que a gente acaba vendo pessoas com um T um pouco distorcido, né? Então, vamos imaginar, temos as pessoas super especialistas, tá? Elas se aprofundam muito, muito, muito dentro de um problema ou dentro de um determinado assunto, sabem tudo a respeito daquilo e, consequentemente, sabem muito pouco sobre outras áreas do conhecimento. O que costuma acontecer? Quando ela está diante de um problema, e esse problema ele acaba sendo maior do que a capacidade de conhecimento que ele tem atualmente, essa pessoa ela simplesmente escorrega, né? Ela não consegue se ancorar de fato em janelas de conhecimento acessórias que a façam chegar até a solução daquele problema. A gente tem outro tipo de perfil T distorcido, ou seja, pessoas generalistas demais, entendem de tudo um pouco e entendem quase nada a respeito de um determinado assunto. O que acontece com essa pessoa? Quando diante de um problema, ela vai ficar sempre pendulando, ora para um lado, ora para um outro, mas a decisão, a tomada de decisão acaba não acontecendo, ela contribui muito pouco, né, porque ela só tem conhecimentos generalistas sobre determinado assunto, né. São os perfis distorcidos aí do perfil T. Então, voltando, esse aqui seria o nosso T perfeito, um bom conhecimento profundo, especialista a respeito de alguma coisa e vários conhecimentos generalistas aí para se ancorar, para se equilibrar diante aí dos problemas que nós temos no dia a dia. Show, galera? Tudo bem por aqui? Vai aí interagindo no chat, vai colocando suas observações, que a gente vai tentar, à medida do possível, aí, tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse assunto, tá certo? Vamos lá. Então, esse aqui, vejam só, né, como
o perfil T mais, digamos assim, estruturado, mais melhor, estruturado mesmo é a palavra boa, né? Ele está melhor configurado, ele vai te permitir exatamente isso, né? Ou seja, eu não preciso ter necessariamente um assunto que eu seja especialista, eu posso ter mais de um, e eu posso ter vários conhecimentos generalistas, e aí eu vou ter um cruzamento desses conhecimentos ao longo da minha vida, ou seja, né, a minha capacidade de decisão, de conectar conhecimentos, vai ser sempre mais amplificada do que eu ter apenas conhecimentos específicos, uma coisa só e poucos conhecimentos generalistas. Perfeito? Essa é a ideia do perfil T. Então, fecho parênteses aqui para a gente falar do perfil T, mas eu queria abrir um outro, para trazer uma outra abordagem a respeito ainda disso, tá? Nós vimos aqui, exatamente por meio dessa figura, né, do Vitruvial aí, que o melhor modelo que nós temos é o perfil especialista com vários conhecimentos generalistas, digamos que é um perfil mais equilibrado, né, mais coeso. E aí, isso é aplicado a times, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui o conceito de chamados times gen-especialistas, ou seja, eles são times que têm conhecimentos generalistas, mas também com perfis especialistas dentro de si. Então, eu queria levar vocês a imaginar o perfil T sob uma outra ótica agora. A gente vai inverter esse plano, tá? Para analisar e vamos tirar aqui da questão gráfica e do perfil do T em letra e vamos botar uma questão gráfica aqui. Então, vamos imaginar que ali na nossa base, né, no eixo X, a gente tem os nossos conhecimentos sobre qualquer assunto, e no eixo Y ali a nossa quantidade de domínio sobre determinado assunto. O que acontece nos times de especialistas? Eu tenho sempre uma pessoa que vai ter ali um conhecimento específico dentro de determinada área e ele vai ter um conhecimento generalista em vários outros campos, né? Mas eu não tenho, se eu estou falando de time, eu estou falando de várias pessoas. O que acontece no dia a dia? É que eu tenho variedades disso, né? Ou seja, num time gen especialista, eu tenho várias pessoas que vão ter conhecimentos aprofundados em quantidades altas em assuntos diversos, mas que eles vão convergir quando os assuntos são um pouquinho mais generalistas, né? Então, vejam que lá na base, eles se tocam em alguns pontos, ou seja, eles têm o mesmo nível de conhecimento acerca de alguns assuntos, porém, para ser um time de abordagem multidisciplinar, eles têm conhecimentos aprofundados em várias áreas diferentes aí do campo do conhecimento. Então, essa é a ideia de um time gen especialista, o que é muito importante, muito relevante para a aplicação do Design Thinking no nosso dia a dia. Beleza, galera? Fecha parênteses para esse tema. Então, nós acabamos de ver aqui o primeiro valor do Design Thinking, que é a colaboração, e a gente vai trazer daqui para frente mais dois conceitos, né, mais dois valores. O segundo valor é a empatia, né? Então, essa é uma figura de bastante metalinguagem, tá? A empatia seria calçar os sapatos do usuário da tua solução, do teu cliente, daquela pessoa para quem você quer entregar algo, perfeito? Nesse sentido, uma outra abordagem seria a gente entender que a empatia é se ver no rosto do seu cliente. Então, olhe bem para essa foto que está na sua frente, né? Tente entender, captar, né, a metalinguagem que está aí por detrás disso, ou seja, existe um espelho à frente do suposto usuário, né, do cliente, essa pessoa, e quem está se vendo no espelho é você, entendeu? Você se enxergando dentro do perfil do teu cliente, ou seja, né, não existe melhor entendimento para empatia do que esse, né? Você realmente se colocar no lugar daquela pessoa para quem você está criando a sua solução. Porque com isso, né, a sua capacidade de criar algo que vai ser de fato aceito, né, pelo mercado, aceito pelo teu cliente, aceito pelo usuário da tua solução, vai ser grande, né? Porque você não está fazendo sobre a sua abordagem a respeito do problema, mas sim para aquele que vai consumir alguma coisa que você venha a desenvolver. Show? Passamos aí por esse conceito do valor da empatia. E o último valor colocado aqui é a experimentação, que aí, pessoal, é nada mais do que botar a mão na massa, né? Se a gente ficar só no conceito da colaboração e da empatia, a gente está ainda no campo das ideias, que é muito lindo, muito legal, mas muito pouco prático, né? Então,
para de fato viabilizar uma colaboração ativa, né, uma empatia que de fato represente aquilo que o teu cliente, que o teu mercado exige, você precisa experimentar. Experimentar é a coragem de testar soluções aí que venham a trazer valor de fato para o teu mercado, para quem você quer levar alguma coisa de interessante. Beleza? E aí eu quero dar aqui algumas dicas para implementar o Design Thinking de fato, tá? Então até agora a gente falou aqui em estados mentais, nós falamos aqui em valores, então é um campo para que vocês possam imergir, né? Até agora foi para vocês imergirem no conceito do Design Thinking. Mas como é que eu faço para implementar? Tá? Então vamos aqui algumas dicas. Lembra que a gente falou lá no inicinho do mundo VUCA, né? Então se nós não conseguirmos de fato entender uma forma de aplicar isso, ou ver um desenho, uma experiência do dia a dia que seja capaz de nos dar essa orientação, a gente vai acabar fazendo com que tudo seja uma muvuca, né? A muvuca é uma palavra muito boa do nosso vocabulário brasileiro para representar aquilo que lá no início a gente chamou de entropia, ou seja, aquela bagunça generalizada, né? A capacidade de ficar um pouco... tudo vai competir para que seja volátil, incerto, complexo e ambíguo, e se a gente não tiver um bom alinhamento a respeito disso, vira uma muvuca. E a ideia de trazer o Design Thinking aqui para vocês é que essa muvuca seja um pouquinho mais controlada, né? Então, só para manter aí dentro do nosso inglês, né? Digamos que a muvuca deixa a nossa mente bastante desconfortável quando a gente tem aí um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? E quais são as dicas para implementar, de fato, o Design Thinking? Então, a solução para o mundo VUCA é um outro mundo VUCA, perfeito? E aí a gente coloca aqui que é um mundo que você vai ter que ter uma boa visão, né? Ou seja, para a volatilidade você tem que aprimorar a sua visão acerca daquele determinado problema que você prevê solucionar. Para a incerteza você tem que trazer um bom entendimento a respeito daquela situação. Para a complexidade, né, do mundo VUCA, a gente precisa ter muita clareza. Tá? Essa é uma palavra muito importante, principalmente dentro do conceito do Design Thinking. E para a ambiguidade, né, ou seja, as várias duplicidades de atuação que a gente possa ter diante de uma questão, a gente precisa ser muito ágil. Né? Ou seja, agir rápido vai nos permitir ir de encontro, ou seja, lutar contra as questões de ambiguidade que esse mundo VUCA nos coloca também. Beleza, pessoal? Eu queria trazer um conceito aqui para vocês, que é o Creative Problem Solving, da Creative Education Foundation. Provavelmente você que está aqui me ouvindo, me assistindo nesse momento, eu quero de novo agradecer aqui a sua presença, espero que esteja sendo bastante proveitoso. Certamente você já ouviu falar ou até já fez um chamado brainstorming, né? Aquela tempestade de ideias. É uma reunião, né, de pessoas normalmente, ou às vezes de uma pessoa só, não tem problema, que ela é provocada a pensar a respeito de determinada situação, e a ideia do brainstorming é uma chuva de ideias a respeito de como solucionar aquilo, né, de respostas para aquela situação que foi dada. E o interessante é que esse método brainstorming ele foi criado por um cara chamado Alex Osborne, né? Ele é o pai aí da criação do brainstorming, e esse Alex Osborne ele criou essa fundação, né? Foi uma fundação da educação criativa, digamos assim. E dentro dessa fundação eles criaram um método de solução de problemas, um método de solução de problemas criativo, né? E aí eu queria trazer esse método aqui para vocês. Na verdade, ele é dividido em 4 fases, esse método. Então, ele é um método que se divide em clarificar, idear, desenvolver e implementar. E eu quero dar destaque aqui para a clarificação do problema. As fases de ideação, de desenvolvimento, de implementação, a gente acabou vendo muito delas aqui quando a gente discutiu o Design Thinking, né? Quando a gente falou ali do desenho do Design Thinking, que é esse que está apresentado aqui para vocês, do Design Console, quando a gente falou sobre os estados mentais, quando a gente falou dos valores, né? Essas etapas de ideação, desenvolvimento e implementação, elas fazem parte assim, de uma forma bastante explícita nesse modelo de Design Thinking que eu trouxe para vocês.
dentro desse modelo aqui do Creative Problem Solving, tem uma parte dele, que é essa etapa clarificar, que eu acho que ela, no Design Thinking, ela deveria ser mais pautada, melhor especificada. E aí, por causa disso, eu quero abordar especificamente essa parte aqui desse método lá da Fundação de Educação Criativa, porque eu acho que vai ser bastante complementar do nosso conceito de Design Thinking, beleza? Então, vamos lá. A ideia de clarificar é o seguinte, pessoal, vamos imaginar que eu e você estejamos buscando cavar e encontrar um tesouro, tá? Para cavar, né, digamos assim, de forma literal, a gente precisa de algumas ferramentas, né? Pode ser uma pá, pode ser uma picareta, enfim, outros tipos de ferramentas. E, digamos assim, para cavar um problema do nosso dia a dia, o Design Thinking ele é uma ferramenta muito poderosa mesmo, tá? Com tudo que a gente viu até aqui, eu tenho certeza que vai agregar bastante no seu dia a dia. Mas tem um detalhe. Adianta eu pegar uma ferramenta tão poderosa quanto o Design Thinking e cavar no lugar errado? Fica essa questão para vocês. Porque, assim, não adianta eu cavar bem, ou seja, não adianta eu pegar um instrumento tão bom quanto é o Design Thinking se eu estiver cavando no lugar errado. Ou seja, eu vou empenhar esforço, vou usar uma ferramenta muito boa, mas eu, de fato, não consegui clarificar, ou seja, achar qual é o ponto certo onde eu devo cavar. Beleza? Essa é a ideia de trazer aqui essa etapa da clarificação para vocês. Eu gosto muito de historinha, vocês já devem ter visto, então eu vou contar mais uma para vocês para ilustrar essa questão da clarificação, da importância dela no dia a dia. Há muitos anos atrás, quando começaram a criar os primeiros prédios, pessoal, evidentes prédios aí robustos, de vários andares, uma coisa que precisou ser criada foi o nosso elevador, perfeito? E naqueles primeiros prédios muito grandes, né, muito gigantes, ou seja, para você partir do primeiro andar até o último, era uma coisa muito chata, né? Então as pessoas, os usuários ali, reclamavam na época para os administradores daqueles prédios que era muito longa a viagem, né? Ela demorava muito, não era gostoso ficar ali dentro do elevador, dada a demora, tá? As pessoas não se sentiam confortáveis ali dentro. Eu quero que você se apegue a esse detalhe. Então, o que os administradores fizeram? Chamaram um time de engenheiros. Galera, estão reclamando aqui que o elevador está demorando demais e etc. Vamos fazer algum trabalho de engenharia aí para acelerar isso. E aí a galera foi lá e desempenhou um motor absurdamente melhor, que acelerou a velocidade do elevador a ponto de bala, beleza? Mas o que aconteceu? As pessoas ainda estavam tristes e reclamando sobre a velocidade, que ainda era chato passar o tempo todo, ali naquele tempo todo dentro do elevador, apesar das melhoras que foram implementadas. E aí eu pergunto para vocês, será que o problema então foi resolvido? Né? Porque, pensa só, as pessoas reclamavam que era ruim, era chato estar ali dentro, os administradores entenderam que o problema era de engenharia e fizeram uma implementação de melhoria que não foi percebida pelo cliente. Então, essa é a questão da clarificação. A solução que foi dada, pessoal, para esse problema foi a implementação de espelhos, tá? Por incrível que pareça. Ou seja, o problema não era a velocidade em si, era você entrar dentro de uma caixa fechada, passar ali vários andares, sem ter nenhum tipo de interação, entende? Você não tinha nenhuma relação, nenhuma empatia, nenhum tipo de conexão com aquela caixa fechada que te levava de um local para outro, tá? Então, a partir do momento que foi colocado espelhos, a pessoa passou a interagir mais. A estadia dentro do elevador passou a considerar o espelho como uma parte dele, ou seja, a pessoa poderia se maquiar, poderia dar uma olhada na roupa se estava bem colocada, enfim, poderia utilizar aquele espelho de várias formas, né? No Brasil, a gente tem umas outras soluções também que foram colocadas, né? Quem aqui nunca já entrou no elevador que tem essa televisãozinha, normalmente passando uma notícia, um recado da administração, uma fotinho legal para que você possa interagir, né? Ou seja, a partir do momento que você entra e tem um mecanismo adicional de interação, aquela viagem ela fica mais suave, né? Você nem
percebe mais o tempo que você está passando ali dentro. Tanto é que, atualmente, uma das coisas mais inovadoras que se tem são os elevadores panorâmicos, ou seja, você vai subindo, vendo ali a visão, né, de fato, daquele local no qual você está. Então, uma implementação simples, muito mais barata do que mexer num processo de engenharia, né, que agregou muito pouco, né? Então, a gente parte do pressuposto que quando o pessoal decidiu cavar o problema do elevador, eles cavaram errado, entende? Então, a pergunta que eles fizeram cavar foi: como eu vou deixar o elevador mais rápido? E a gente viu que essa foi uma abordagem errada, não foi a melhor abordagem. No caso, para a solução dada, a pergunta deveria ser: por que as pessoas acham um elevador lento? E aí, certamente, o problema abordado não seria de engenharia, mas sim do estado psicológico, ou seja, a falta de interatividade que existia durante aquela viagem. Então, essa aqui seria a melhor pergunta, ou seja, aqui nós estaríamos cavando de forma certa, a pergunta anterior estaremos escavando de forma errada. Show? Então, clarificar é isso aqui que eu quis trazer para vocês, ou seja, o Design Thinking ele é muito poderoso, mas o conceito dele deveria estar mais explícito a necessidade de clarificar qual o problema que é ser atacado, porque a gente pode muito bem estar apontando para o local errado. Então, dentro do Design Thinking, faça muitas divergências e convergências, lembra lá do nosso estado mental, para encontrar a pergunta certa. Essa, eu acho que é a dica primorosa dessa palestra na qual você está aqui assistindo nesse momento. Beleza? Bom, pessoal, quem aqui é da minha idade, ali, pouquinho mais de 30 anos, deve se lembrar do Telecurso 2000 e sempre tinha uma hora da revisão, e eu acho que é fundamental a gente passar isso aqui para vocês, afinal foram muitas coisas que nós vimos aqui durante essa palestra. Primeiro, mundo VUCA, né, um mundo incerto, um mundo entrópico, né, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Para volatilidade, melhore a sua visão, para incerteza, melhore o seu entendimento. Para a complexidade, busque ter clareza, que a gente acabou de ver. E para evitar a ambiguidade, a gente precisa ser ágil, né? Agir rápido, sem pestanejar muito, vamos dizer assim. 4 estados mentais do Design Thinking, né? Divergência, ou seja, criar opções, convergência, fazer escolhas, análise, decompor problemas complexos em partes menores e síntese, reunir as partes menores em soluções inovadoras e criativas a partir do problema dado. Show? 3 valores do Design Thinking: colaboração, lembra lá do nosso perfil T, ou seja, né, times multidisciplinares, times de especialistas, né? A mentalidade de colaboração precisa estar aplicada no dia a dia. Empatia, se colocar no local do outro, se ver no rosto do seu cliente, do usuário da sua solução. Experimentar, botar a mão na massa, porque senão nós vamos ficar só no mundo das ideias. A etapa de clarificação do CPS, né, do Creative Problem Solving, que é aquela ideia de cavar certo, né, cavar bem é cavar no lugar certo, né? Então, isso eu quis trazer para vocês, e claro, para dar aquele ar de que a gente é um pouco intelectual, conhece muito, a gente sempre traz um filósofo para ratificar, né, o que a gente está colocando aqui até esse momento. Eu quis trazer aqui o Arthur Schopenhauer, que diz que o seguinte, né? A tarefa não é ver aquilo que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou ou ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Acho que vale a pena dizer de novo. Ó. A tarefa não é ver aquilo que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Beleza, galera? Então, acho que o Design Thinking é exatamente isso, né? Sair muito daquilo que todo mundo ainda não viu, do novo, daquilo que não existe, mas ter uma abordagem diferente, um olhar diferenciado, né, para aquilo que todo mundo vê e não está enxergando naquele momento, beleza? Era isso, né? O tempo todo aqui eu trouxe o Jim Carrey para fazer parte da nossa conversa, mas eu também sou muito fã do Tom Hanks. Queria agradecer aqui vocês por esse momento, por estarem aqui. Fiquem à vontade aí para fazer contato, tirar alguma dúvida a respeito desse assunto. Eu espero que realmente tenha sido proveitoso esse momento aqui com vocês. Quero agradecer aí toda a galera do GoRN por essa oportunidade. E é isso, né? Que você consiga implementar o Design Thinking no seu dia a dia
e para qualquer assunto, qualquer conversa, estamos super à disposição. Obrigado.